Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. E eu louvo a Ele por mais esta maravilhosa oportunidade que Ele está nos concedendo de estar aqui com esse povo abençoado dEle, esse povo que Ele comprou com o sangue do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Isso é bom. Louvado seja Deus. Quero louvar a Deus, irmãos, por mais esta oportunidade que Ele me dá. Louvar a Deus também pelos 94 anos desta igreja, deste campo, aleluia, desta obra missionária que não tem parado, mas que tem prosseguido e continuado para a glória dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou muito feliz por poder estar aqui com todo este povo novamente. Louvo a Deus também pela vida do nosso pastor, nosso pastor presidente, pastor Moisés, pastor também da nossa convenção mineira. Quero louvar a Deus pela vida do senhor, pastor. Que Deus abençoe o senhor grandiosamente, a família do senhor, toda a casa do senhor, em nome do Senhor Jesus. Você trouxe a sua Bíblia? Glória a Deus. Eu queria convidar você a abri-la no tema proposto aqui de Romanos capítulo 12, glória a Deus, aleluia. Romanos 12, queria ler o 11 e o 12, e logo depois eu queria ler Apocalipse capítulo de número 2, glória a Deus, aleluia. Diz assim o texto sagrado, Romanos 12, 11 e 12, diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Glória a Deus. Você trouxe a sua Bíblia, Apocalipse capítulo de número 2, glória a Deus. Quero convidá-lo a abrir neste texto, capítulo de número 2, de Apocalipse. Neste momento te convido, glória a Deus, alguns versículos aí desse texto. Nós vamos ler do verso de número 1, tá? Até o verso de número 5. Apocalipse 2, do verso 1 até o verso 5. Glória ao nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Diz assim o texto sagrado: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei. Tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Faço uso da oração que foi feita por mim nessa noite. Convido você a se assentar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém? Isso. Dá uma olhadinha aqui para o pastor aqui. Isso. Dá uma olhadinha para cá. Respira fundo agora, tá? Para você não ficar ansioso. O seu departamento louvou, apresentou ao Senhor adoração. Agora nós iremos comer um pouco da palavra de Deus nessa noite, que o Senhor nos dará como alimento na noite desse dia. Queria pedir ajuda do tecladista aí, ô varão, em nome do Senhor Jesus, tá? Faz
Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, algo glorioso está sendo proposto para esta igreja durante estes dias de congresso, durante estes dias de festividade, onde a igreja do Senhor tem se alegrado. O tema proposto é um tema que fala acerca da oração. Não somente fala acerca da oração como método, como uma forma, como uma teoria. O tema fala sobre oração como um modelo de vida, oração perseverante. Não é novidade dizer para os irmãos que a igreja ela foi fundada debaixo de oração. Posso dizer que Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Jesus disse: vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. E tendo Jesus ensinado os seus discípulos a orar, os seus discípulos aprendem com ele a se achegar a Deus da maneira correta, a se achegar ao Senhor da forma certa. Israel já tinha um Deus, mas Israel não tinha um pai. E Jesus convida os seus discípulos a se achegarem a Deus, chamando Deus de Pai. Há várias discussões a respeito do nome de Deus. Há várias discussões sobre como se falar esse nome, o nome de Deus. Só que Jesus não diz nada a respeito disso, mas ele diz para os seus discípulos: vós orareis assim: Pai. E quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, os seus discípulos vão aprender com ele, da boca do próprio Mestre, da boca do próprio Senhor Jesus, a falar com o Pai. Só que todavia, uma oração sendo feita, sem a presença do Espírito Santo habitando em nós, é uma oração difícil de ser feita. Jesus ensina os seus discípulos a orar, só que todavia, ele faz para os seus discípulos a promessa do Espírito Santo, a promessa da vinda do Consolador. Este Consolador ajudaria os seus discípulos, inclusive, a orar, ajudaria os seus discípulos a se defenderem com palavras dadas por ele mesmo na hora da tribulação. Quando seus discípulos fossem levados aos magistrados, aos tribunais, aos sinédrios, esses discípulos poderiam se tranquilizar, porque o Espírito Santo os ensinaria o que dizer e o que falar. O Espírito Santo testifica de Jesus, Jesus testifica do Pai. O Pai dá o Filho revela o Pai pede, aliás, o Filho pede o Pai que envia o Espírito Santo. A Trindade, essa dança da Trindade, um teólogo chamado Damasceno chama de pericorese. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de mãos dadas, dançando, porque Damasceno se perguntava acerca do mistério da Trindade durante um longo período de tempo. De repente, Damasceno, orando ao Senhor durante um longo período de tempo, ele olha pela janela da sua casa e ele vê 3 crianças de mão dada, na sua inocência, e dançando no quintal e fazendo uma cantiga de roda. E nessa cantiga de roda de mãos dadas, esse Damasceno disse que assim o Senhor revelou para ele a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo em sincronia. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus ensina os seus discípulos a orar. Seus discípulos vão aprender a orar. Tanto é que após a sua morte, a ressurreição acontece e os discípulos vão ficar no mesmo lugar, clamando pela promessa. Eles oravam pedindo essa promessa. Eles suplicavam ao Pai, clamavam ao Senhor, pedindo que esta promessa do Espírito viesse. Que este revestimento de poder, essa efusão profetizada pelo profeta Joel, viesse a acontecer em algum momento.
Longos dias se passaram, o Espírito Santo veio em Atos 2, aconteceu o revestimento de poder da igreja. O texto diz que foi ouvido um som, como de um vento. Foram vistas línguas repartidas como que de fogo. E 3, todos falavam em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A partir daquela hora, o homem já havia sido vivificado. Os seus sentidos espirituais agora estão sendo vivificados juntamente com ele. Não é novidade para a igreja que o homem, quando peca, ele morre. Está morto nos seus pecados e delitos. Sua visão está morta, sua fala está morta, o seu ouvido está morto, até mesmo o seu olfato está morto. Só que quando Jesus ressuscita, intercede e o Espírito vem, o homem é vivificado. O seu sentido da fala, seu sentido da audição, o seu sentido do paladar, os seus sentidos são vivificados juntamente. Em Atos 2, o Espírito vem, e esta igreja, com o poder do Espírito Santo sobre ela naquele momento, que falava em língua, aquele fato já era um fato missionário, porque todos aqueles que ouviam essas línguas, eles entendiam na sua própria língua nativa, de forma que eles ouviram falar das maravilhas de Deus, ouviram falar da bondade de Deus, através daquelas línguas que vieram do capítulo de número 2 do livro de Atos dos Apóstolos. O resultado deste revestimento de poder já pode ser visto ainda no capítulo de número 2. Muitas almas vão se converter a partir daquele momento, depois de uma poderosa mensagem que Pedro ele vai anunciar. Diz o texto sagrado que Pedro vai pregar uma poderosa mensagem. O Espírito Santo vai atuar em diversos campos. Enquanto o Espírito Santo está atuando na vida de Pedro, o Espírito Santo está também atuando na conversão de um homem chamado pelo nome de Saulo. Este Saulo se converte. Esse Saulo se torna um grande missionário. Saulo, que na língua hebraica é Saul, porque ele vem da tribo de Benjamim, em homenagem a um monarca que houve em Israel. Esse nome transliterado vai ser Paulo. Este Paulo se torna um grande missionário. Paulo vai fundar igrejas. Paulo vai escrever cartas para essas igrejas que foram fundadas por ele. Paulo escreve cartas também para igrejas que não foram fundadas por ele, mas foram fundadas pelos discípulos que Paulo havia levantado em cada uma dessas igrejas. Paulo foi um grande instrumento de Deus, debaixo dessa poderosa unção do Espírito Santo. Paulo era um homem de oração. A igreja primitiva era uma igreja de oração. Esta igreja foi fundada debaixo de gemidos, de choros, de rogos, de lágrima e de sofrimentos de homens, mulheres, crianças, adultos e velhos, que independente das tribulações, essas pessoas oravam e buscavam a presença do Senhor. Queria que você escolhesse uma pessoa perto de você e perguntasse para essa pessoa: você tem orado? Você tem tido uma vida de oração? Olhe para essa pessoa, mas olhe com carinho, irmão. Não olhe com olho de acusador assim, não. Olhe com carinho, porque se você olhar com esse olho de acusador, você vai assustar ela. Você vai perguntar carinhosa, perguntar: você tem orado? Como tem sido a sua vida de oração? Oração faz parte do beabá da igreja. A igreja tem oração, tem jejum, a igreja tem palavra. E falar disso não nos ofende. Tem gente que se falar de oração com ele, ele fica ofendido, né? Ele logo diz assim: não preciso fazer sacrifício nenhum, Jesus já fez sacrifício por mim. Se você falar de jejum para ele, ele também se ofende. Ele logo diz: eu não preciso fazer jejum, Jesus já fez sacrifício por mim. Tem gente que se você falar da palavra, tem que ler a palavra. Ele, eu não preciso disso, aleluia. Você chega até a te chamar de fariseu, mas nós não somos esses, irmão. Nós nos alegramos em ser exortados a buscarmos a presença do Senhor.
O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 3, do verso de número 13, ele vai dizer: antes exortai-vos uns aos outros, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça com o engano do pecado. Quando alguém disser para você que não precisa orar, isso é um engano, isso é uma mentira. Isso não é da vontade do Senhor que chegue aos seus ouvidos palavras desse tipo. Em Apocalipse, quando nós fizemos a leitura desse texto, nós precisamos entender uma coisa bem interessante. Esse livro é escrito em 94, de 94 a 96 depois de Cristo, né? No fim do reinado de Domiciano. O livro foi escrito por João. Nós precisamos entender que ele leva esse nome Apocalipse, porque esse nome significa revelação. Jesus vai se revelar para João no capítulo de número 1. Jesus vai aparecer para João, vai trazer a ele uma grandiosa revelação. Você vai entender que João era um daqueles discípulos, fazia parte dos 12 discípulos que receberam a comissão. Comissão de quê? De testemunhar a vida, testemunhar a morte e testemunhar também a ressurreição do Senhor Jesus, porque Jesus ressuscitou e ele está vivo. João, ele já não era mais aquele discípulo tão novo como quando ele andou com o Senhor Jesus. Ele era o último dos apóstolos vivos. Eu acredito que não é novidade para esta igreja que várias tentativas houveram de tirar a vida desse evangelista chamado João. Inclusive, historiadores dizem que em uma dessas tentativas, eles pegam João e lançam João dentro de um tacho cheio de azeite quente. Só que quando eles foram olhar, João estava se banhando com esse azeite, dizendo que aquilo que havia nele era muito mais quente do que aquele azeite no qual ele havia sido jogado dentro. E este João agora, ele já está bem velho, irmãos. Quando ele está na ilha chamada Ilha de Patmos. E nessa ilha chamada Ilha de Patmos, João estava encerrado como um prisioneiro político. E qual era o problema político de João? João, irmãos, ele não levantou nenhuma bandeira de nenhum oponente de Roma. Não, João não fez isso. João não entrou em questões políticas, não brigou, não debateu nem nada. A única coisa que João dizia é que havia um rei que era rei dos reis da terra. E quando João dizia essas coisas, isso ofendia os impérios da época. A perseguição que a igreja está passando durante esse período, escute isso, não é uma perseguição como a perseguição que a igreja havia enfrentado dos judeus. Os judeus perseguiram a igreja. Aquela perseguição era uma perseguição religiosa. Só que essa perseguição na qual a igreja está passando agora é uma perseguição política. A situação agora era mais complicada, era uma situação diferente. A igreja, ela começa a ser perseguida pelos romanos. Por que não falar da perseguição de Nero? Os historiadores contam que Nero iluminou a cidade de Roma com o corpo dos cristãos pegando fogo nas esquinas. E a cidade foi iluminada. Uma grande perseguição houve contra os cristãos desse período. Agora está no reinado de Domiciano e João está encerrado na ilha de Patmos. Mas quando João está encerrado na ilha de Patmos, Jesus decide se revelar a João para consolar o seu coração e falar a respeito daquilo que ele desejava revelar para o coração da igreja. Você vai observar aí no livro de Apocalipse uma coisa bem interessante, meus irmãos. Glória a Deus. No capítulo de número 1, no verso de número 4, diz o texto sagrado que essa carta vai ser escrita, esses textos vai ser escrito às 7 igrejas da Ásia Menor. E o texto agora vai ficando um pouco melhor, porque Jesus vai se revelando para João e vai falando para João quem ele era. No verso de número 8, Jesus vai dizer assim para João: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. No verso de número 10, João vai relatar que ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor não está dizendo respeito ao dia do julgamento, está falando do domingo. A igreja neste período, ela tem o domingo como o dia do Senhor.
E João está dizendo: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e eu ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Percebe que João está recebendo um compêndio de cartas que serão entregues nas mãos dos anjos da igreja, os líderes espirituais desta igreja. João, ele recebe essa revelação, não é à toa. Para quem não sabe, João se tornou o bispo da Ásia Menor. João vai encerrar os seus dias na cidade de Éfeso. João conhecia todos esses locais aonde o Senhor Jesus está falando para ele a respeito dessas igrejas, a respeito deste povo. E João, ele está como o líder da igreja, ele está recebendo a revelação acerca do estado espiritual que essas igrejas elas se encontravam. Olhe para cá para você entender uma coisa bem interessante. João já havia sofrido a rebeldia de alguns obreiros. Paulo também já havia sofrido a rebeldia de alguns obreiros, de algumas pessoas que haviam se levantado contra ele dentro do próprio ministério. Só que uma coisa é você ouvir a palavra da boca de Paulo, outra coisa é você ouvir a palavra da boca do evangelista João, que agora é um bispo, que agora é um grande líder da igreja. Outra coisa, irmão, diferente é você ouvir da boca do próprio Jesus como está o seu estado espiritual. Aqui nesse texto, nós precisamos entender uma coisa interessante. Se o pastor falar, nós podemos nos entristecer às vezes. Se alguém falar, você pode até se entristecer às vezes, mas quem vai falar para as igrejas da Ásia Menor é o próprio Senhor Jesus, aquele que anda no meio dos 7 castiçais, porque essa é a forma que ele está se revelando para a igreja de Éfeso, ou aquele que tem os olhos como chama de fogo, porque assim é a forma que ele vai revelar-se para algumas das igrejas. Ele tem essas igrejas porque elas são dele. Ele anda no meio dela, ele enxerga ela com o olhar penetrante dos seus olhos, como que de chama de fogo. Então ele pode falar a respeito do estado da sua igreja. Ele pode exortá-la, ele pode admoestá-la, ele pode corrigi-la, ele pode liberar sobre a sua igreja uma palavra. Nós vamos observar aqui que João está recebendo tudo isso. E quando João vai olhar para ver quem está falando com ele, ele vai ter uma visão. Aleluia. João vai ver um homem vestido com uma veste comprida até os pés, com um cinto de ouro no peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e como a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Os pés dele eram como um metal reluzente, um latão reluzente que saiu de dentro da fornalha. Da boca desse ser que fala com João saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia na sua força. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. O próprio Senhor está se revelando para João na ilha chamada Ilha de Patmos. Uma revelação do Senhor Jesus quando estamos num estado terrível de calamidade, de perseguição, são revelações que têm a capacidade de consolar o nosso coração, a respeito do nosso destino, porque nós vamos entender que a igreja pode estar sendo perseguida na terra, mas a perseguição que a igreja passa na terra, ela não tem a capacidade de arrancar dela a esperança da eternidade no céu de glória. Aleluia, glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor Jesus. Diz o texto que João, quando ele tem essa visão, João ele vai cair como morto ao chão. Aleluia. E aquele que está falando com ele põe a sua destra fala da mão direita e ergue João. Por que ele está pegando João com a destra? Porque João ele faz parte das 7 estrelas que estão à sua destra. À sua destra havia 7 estrelas, que fala dos 7 líderes dessas igrejas da Ásia Menor. Diz o texto sagrado
que Jesus vai se revelar a João e vai ordenar que João, ele escreva aquilo que ele está desejando falar com essas igrejas da Ásia Menor, aquilo que ele está desejando ministrar ao coração dessas igrejas da Ásia Menor. Você tem a sua Bíblia aberta aí? Vamos acompanhar o capítulo de número 2 do texto de Apocalipse. O capítulo de número 2 é bem interessante, porque aqui ele vai falar para a igreja de Éfeso. Ele vai dizer: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele se revela como aquele que está andando no meio dos 7 castiçais de ouro. Os castiçais representavam a igreja. Ele está dizendo: eu ando no meio da minha igreja, eu ando no meio do meu povo, eu vejo o meu povo. Eu não vejo como vocês veem, eu vejo o meu povo da minha forma, eu ando no meio do meu povo. Jesus está dizendo: eu sou aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu tenho na minha destra as 7 estrelas. 7 estrelas fala dos 7 anjos, dos 7 pastores. Ele está dizendo: eu tenho os pastores da igreja nas minhas mãos, eles são meus. Aleluia. É o que Jesus está, a forma como Jesus está se revelando para João. No capítulo de número 2, verso de número 2, vai estar escrito assim: eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho, eu sei a tua paciência, que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Perceba, no verso de número 2, existem algumas características peculiares da igreja de Éfeso. Características essas que nós encontramos também na igreja dos dias atuais. Primeiro, está escrito aqui: eu sei as tuas obras. Jesus está dizendo: eu sei as tuas obras. Jesus está dizendo: eu sei o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e que puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, tu os achaste mentirosos. Quero falar aqui dentro deste verso sobre 2 características. Primeiro, o trabalho. Esta igreja era uma igreja trabalhadora, uma igreja que se movimentava, uma igreja que agia, uma igreja que trabalhava. E Jesus está dizendo para essa igreja: eu sei o teu trabalho. Só que precisamos entender uma coisa bem interessante. Dentro da Bíblia, isso nos mostra, os textos bíblicos nos mostram isso, que muito trabalho nunca será sinônimo de muita saúde espiritual. Muito trabalho nunca será sinônimo de muita comunhão. Nós podemos carregar as nossas vidas de cultos, podemos carregar as nossas vidas de trabalho, podemos carregar as nossas vidas de muito voluntariado na obra do Senhor, mas isso não será sinônimo de saúde espiritual e nem sinônimo de um avivamento, de um fogo ardendo no nosso coração. Porque Jesus está dizendo para essa igreja: eu sei o teu trabalho. Lá no evangelho, aleluia, do próprio Senhor Jesus Cristo, me falha a memória o texto agora, vai contar a história de uma família, uma mulher que se chama Marta, outra que se chama Maria, e do seu irmão que se chamava Lázaro. Diz o texto que Jesus vai até a casa de Marta. Quando Jesus chega na casa de Marta, Maria vai se prostrar para ouvir o que o Senhor Jesus tinha a dizer, vai se prostrar para ter um momento de comunhão com o Senhor Jesus. Já o texto sagrado vai dizer que Marta começa a se prender nos afazeres, começa a se prender nos trabalhos. E Marta não vai ficar só presa nos trabalhos, não. Ela vai fazer uma pergunta para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, não te importa que eu sirva só? Não te importa que eu esteja aqui trabalhando, que eu esteja aqui me movimentando, e a minha irmã, tipo assim, preguiçosa, e a minha irmã, tipo assim, vai ficar aí, vai ficar parada, vai ficar desse jeito, ela está prostrada aí, ela está parada aí. Não te importa que isso aconteça diante do Senhor Jesus? Diz o texto que Jesus vai olhar para Marta e vai dizer assim: Marta, você está ansiosa, você está afadigada com muitos
muitos trabalhos, uma coisa só é necessária, e Maria está escolhendo a boa parte. Olhe para cá. Muito trabalho, está preso a muitas coisas, nunca vai ser sinônimo, aleluia, de saúde espiritual, de avivamento. Às vezes estamos no culto por estar, às vezes estamos na oração de manhã por estar. Quantas vezes, como pastor da igreja, eu chego na igreja, dobro o meu joelho, e quando eu olho para o lado, a minha voz está saindo sozinha entre os bancos. De repente eu olho para o lado, tem alguém cochichando um com o outro. Na hora da oração, alguém cochichando um com o outro. Quantas das vezes estamos lá de joelho dobrado, olhamos para o lado e tem alguém andando na hora da oração, tem alguém vendendo Avon na hora da oração, tem alguém na porta da igreja falando de outras coisas na hora da oração. Estão no trabalho, estão se movimentando, estão saindo da sua casa, estão indo ao culto, estão indo para o templo, mas muito trabalho não é sinônimo de saúde espiritual. Tem muita gente que se movimenta, mas está morto. Tem muita gente que se movimenta, mas o seu fôlego de vida espiritual já se acabou há algum tempo. Você já matou uma cobra para ver? Você pisa na cabeça dela e até mata, mas ela continua saculejando, continua se movimentando, continua balançando para cá. Pato, quando morre, você corta o pescoço dele. Se você soltar ele no quintal, ele sai correndo morto e se movimentando. Escute o que eu vou dizer. Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso: eu conheço o teu trabalho, eu conheço os seus movimentos. Olha o que Jesus está dizendo: eu te conheço de um jeito que ninguém te conhece. Olhe para cá, jovem, escute isso. Você se movimentou, preparou cedo, passou a sua maquiagem, pintou seu cabelo, passou a sua chapinha, se arrumou, se movimentou e correu para cá. Mas como está a sua vida espiritual? Aleluia. Não é muito movimento que é sinônimo de vida, irmão. Aleluia. Não é muito trabalho que é sinônimo de vida espiritual. E Jesus está dizendo para essa igreja: eu sei o teu trabalho, eu sei a tua paciência. Um outro ponto que eu queria frisar, diz assim: não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são. Tu os achaste mentirosos. Olha para cá. Esta igreja era uma igreja também apologética. Ela escutava a mensagem daqueles que se diziam ser apóstolos, examinava as escrituras e dizia: vocês não são apóstolo coisa nenhuma, essa mensagem é uma mensagem mentirosa. Ali tinha muitos teólogos, irmão. Tinha gente ali que mandava alguém calar a boca quando estivesse falando. Por quê? Porque o que ele estava falando não estava na Bíblia. Eles eram apologetas. Escute, mas muita teologia também não é sinal de vida espiritual. Escute o que eu vou dizer aqui. Essa igreja de Éfeso, quando algumas pessoas chegavam no meio deles, os seus homens de diploma, os seus homens entendidos das escrituras, aleluia, viam esses homens que se diziam ser apóstolos e rapidamente diziam: vocês não são apóstolos nada, a mensagem que vocês estão pregando não são mensagens verdadeiras. Nós sabemos o que nós estamos falando, porque nós estudamos teologia, porque nós estudamos muito, porque nós conhecemos muito das escrituras. Você conhece assim, alguém assim, irmão? Você conhece alguém, aleluia, que quando alguém está pregando, dizendo nós foi, nós veio, nós não foi, aleluia, quando alguém está pregando e diz Jesus, ele rapidamente, com a sua teologia, ele vai: alguém está errado, o que ele está dizendo está errado. Mas corrigir o outro nem sempre é sinal de vida espiritual, aleluia. Tem muita gente corrigindo o outro, mas precisando ser corrigido. Tem muita gente dizendo a verdade, mas precisando ouvir a mesma verdade que ele está dizendo. A igreja de Éfeso, ela tinha essa característica no meio dela. Dá para alguém dar um glória a Jesus aí, irmão? Vamos comer a palavra. E o texto sagrado vai dizer: vocês acham eles mentirosos. Uma igreja apologeta. Oh meu Deus, como, aleluia, é chique lidar com pessoas assim, porque conhecem muito. E nessa igreja, essas pessoas estavam lá. O texto sagrado vai dizer no verso 3: sofreste e tens paciência,
trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Vai lá, Marta, vai lavando, Marta, lava o chão, lava a parede, arruma para a festa, pendura as coisas, aleluia, arruma o som, chega cedo, mexe para cá, mexe para lá, corre para cá, faz, acontece. Quem olha para você, Marta, aleluia, vê você se movimentando, aleluia. Jesus até te elogia no começo, mas no final ele vai te corrigir, aleluia, porque o texto sagrado vai dizer no verso número 4, Jesus dizendo para a igreja de Éfeso: eu tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Escute isso. E Jesus vai dizer assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende. Olhe para cá, só para você entender isso aqui. Isso aqui é muito interessante, porque o texto aqui não diz que perdeu o primeiro amor, perdeu uma atitude involuntária. Se eu perco a minha carteira aqui rapidamente, alguém vai dizer: pastor, o senhor perdeu a sua carteira, eu vi aqui o seu documento, a sua identidade aqui, e o senhor perdeu a sua carteira. Não, olhe para cá, juventude, comigo aqui, ó. Não, o texto aqui diz: deixaste. O sentido da palavra é abandonar, é pegar alguma coisa e deixar de lado. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o seu primeiro amor, deixaste o teu primeiro amor. Por quê? Porque Jesus não mandaria com tanta força alguém se arrepender, igual ele está mandando aqui, numa atitude involuntária. Não, a atitude aqui não era uma atitude involuntária, era uma atitude voluntária. Eu tenho, porém, contra ti que você abandonou o seu primeiro amor, que você deixou o seu primeiro amor. Aí Jesus vai pregar uma dura mensagem para esta igreja, olha para cá, juventude, e vai dizer: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Arrepender, sim. A mensagem que João pregou foi de arrependimento. Parece que estamos voltando no início, né? A mensagem que Jesus iniciou pregando e disse para os seus discípulos para pregar era: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino do céu. Sim, a primeira mensagem que a igreja primitiva começou a pregar era arrepender. Arrepender de quê, pastor? Arrepender de apatia espiritual. Arrepender de trabalhar muito, mas buscar pouco, desejar pouco, ter pouca fome da presença e da glória de Deus, movimentar muito, mas ter pouca fome, pouca sede da presença do próprio Senhor Jesus. Maria pode até ser confundida como preguiçosa, Maria pode até ser confundida como alguém que não quer nada com nada, mas o texto diz que Maria se dobrou. Enquanto Maria estava dobrada, Marta estava se movimentando. Mas quando Marta disse: Senhor, não te importa que eu sirva só, Jesus disse: o seu serviço, aleluia, o seu serviço, o que impulsiona ele não é amor, o seu serviço, o que impulsiona ele é fadiga, é ansiedade, é corre do dia a dia. Mas Maria não, Maria escolheu a boa parte, que dela não será tirada. Eleva Xandarai, Amaia Xandarai. Olhe para cá, o seu cargo alguém pode tirar, o seu trabalho alguém pode tirar, aleluia, a sua carteira de membro alguém pode tirar, mas ninguém pode te tirar a sua vida de oração. Oh, gente, a intimidade com Jesus, isso não arranca ninguém, arranca da outra pessoa, não. Eu já vi gente tirar muita coisa do outro, mas a intimidade com Jesus eu nunca vi ninguém tirar. João estava na ilha de Pátimos, tiraram de João a liberdade, tiraram de João o cargo de pastor daquelas igrejas, de presidente, de bispo das igrejas da Ásia Menor. Mas sabe o que não tiraram de João? Aleluia, a intimidade com Jesus. Não tiraram dele, aleluia, o privilégio dele ser um queridinho de Jesus de Nazaré.
Oh, glória. Ai, aleluia. Não tiraram dele isso. É, Jesus. E como eu disse, se ficarem nervosos com João, não tem problema. Se ficaram nervosos com Paulo por causa das suas palavras para a igreja de Corinto, também não tem problema. Quero ver ficar bravo com Jesus. Eu quero ver você ficar nervoso com ele, quando ele escreveu aquilo ali, e aquela igreja chegou na mão da igreja da Ásia. Imagina, irmão, uma igreja que estava movimentando, trabalhando, correndo, fazendo. Imagina, irmão, uma igreja que estava cantando, pulando, sapateando, fazendo. Mas na hora que Jesus sondou, quando Jesus andou no meio dela, porque assim que ele se revela no capítulo número 1, ele pôde contemplar que a motivação que impulsionava ela naquele trabalho era a mesma motivação de Marta: ansiedade, fadiga. Aleluia. E Jesus disse para eles: eu tenho porém contra vocês que deixaram o teu primeiro amor. E ele diz: lembra de onde vocês caíram, arrepende. Arrependimento. Isso aqui é muito sério, porque o texto vai dizer o seguinte: pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a te virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Olha para cá. Diga para essa pessoa que está do teu lado: abandonar o primeiro amor. Diga para ela carinhosamente, pode dizer com carinho: não é normal. Sabe por que não é normal? Porque Jesus trata isso como perda de salvação. Eu estou frio tem um tempo, mas só que aqui no texto Jesus está tratando isso, pastor Moisés, para perda de salvação. Ele diz assim: eu vou tirar o seu lugar de castiçal. Se vocês não arrepender de quê? Arrepender de viver na apatia, de movimentar na apatia. Para nós isso é normal. Tem gente que, irmão, que se orgulha de dizer: quando eu estava no meu primeiro amor, eu era assim. Quando eu estava no meu primeiro amor, eu orava, eu jejuava, eu me consagrava. Trate de voltar, irmão. Trate de voltar, porque quando Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso, ele está dizendo: se arrependam, porque para vocês é normal perder o primeiro amor, mas para mim faz com que vocês percam a sua salvação. Está entendendo a seriedade disso? Jesus não vai levar uma igreja sem fogo. Jesus não vai levar uma igreja fria. Jesus não vai levar uma igreja que se movimenta, mas o seu movimento constitui somente em liturgia, em balanço de mão, em luzes, em fumaça, aleluia, em uma movimentação que chega até a impressionar o mundo. Nós estamos vivendo um tempo que os nossos shows gospel, irmão, eles excedem muito dos cantores aí de fora. Eu tive a oportunidade ali na cidade de Visconde de Rio Branco de ver alguns vídeos no meu celular do evento onde o cantor Zezé de Camargo cantou ali na minha cidade. E eu olhei assim e falei: rapaz, o show do Fernandinho tem mais luz, tem mais fumaça. O show dos cantores gospel tem muito mais pompa do que isso. E toda essa pompa, sabe o que faz? Faz esse movimento parecer divino, faz esse movimento parecer do céu, faz esse movimento parecer aprovado pelo Senhor. Mas Jesus está dizendo para Marta: eu conheço o seu trabalho, mas não tem amor no meio disso. Eu sei as tuas obras, mas não estão envolvidas em primeiro amor. Aleluia. Sabe o que é primeiro amor, irmão? Eu vou escolher, olha para cá que eu vou te explicar o que é primeiro amor. Primeiro amor é lua de mel, irmão. É aquele fogo da conversão, aquele prazer de ter aceitado a Jesus. Irmão, quando um casal está na lua de mel é muito bonito, não é? Quando o casal está na lua de mel, irmão, você não reclama do cabelo da sua esposa, você não reclama da unha da sua esposa, você não reclama nem da comida. O arroz está salgado igual água da praia e você fala: tá bom demais, aleluia. O feijão, irmão, ficou meia hora só na panela de pressão, tá duro.
E você fala, está maravilhoso. Por quê? Porque está na lua de mel. Você não consegue ver essas coisas. A lua de mel é diferente. E tem gente que já acabou a lua de mel dele com Jesus há muito tempo. Ele ainda está se movimentando. Ele ainda corre para cá, ele ainda corre para lá, ele ainda faz, ele ainda acontece. Tem jovem que até canta e ainda tem uma bela voz, mas o seu primeiro amor já acabou, já faz algum tempo. E você vai conseguir mostrar para mim a sua voz, mas quando Jesus enxergar, ele enxerga como aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Ele não enxerga como eu estou aqui em cima, eu vejo o seu rosto brilhar e digo, isso é maravilhoso, mas Jesus está andando no meio da igreja e ele te conhece de um jeito que ninguém te conhece. Uramachandaraia, oh glória, Uramaia. Entenda isso. É preciso que você entenda isso daqui. Para você é normal perder esse primeiro amor. Para você é normal se esfriar. Eu estou assim porque eu comecei a fazer faculdade. Eu estou assim porque eu não estou tendo tempo. Eu estou assim porque eu estou no corre-corre. Só que Jesus está tratando com a igreja de Éfeso, dizendo para ela, cuidado, se arrependam, porque eu posso tirar o castiçal de vocês. Escute isso. Abandonar o primeiro amor pode fazer você perder a sua salvação. Viver uma vida fria e apática, de oração, de jejum, de consagração. Aleluia, por quê? Porque está aqui, dá um negócio na gente gostoso, sabe, irmão? Está aqui é bom, mas e o quarto? E quando fecha a porta do quarto, Urabachandaraia, Urabachúria, oh, aleluia! Isso aqui é até uma disputa. Eu quero reger esse, o outro eu quero reger o de cá. Mas e o secreto? Ouça isso. E Jesus diz isso para essa igreja de Éfeso. E o problema todo, sabe o que é? É que Éfeso foi palco de um avivamento. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, Paulo volta para Éfeso. No capítulo 18, Paulo sai de Corinto, vai para Éfeso. Chega no capítulo 19, o evangelho já está pregado em Éfeso, já tem uma igreja fundada em Éfeso. Capítulo 19 de Atos. Paulo, do versículo de número 1 ao verso de número 7 de Atos, Paulo vai ministrar o batismo do Espírito Santo, porque Paulo prega ali. Eles dizem assim, nós conhecemos somente o batismo de João. Aí Paulo vai ensinar para eles o batismo de Cristo. E Paulo prega para eles, eles são batizados nas águas. Quando eles são batizados nas águas, Paulo pergunta, vocês conhecem o Espírito Santo? Não, nós nunca ouvimos falar que haja Espírito Santo. Paulo foi lá e pôs a mão e disse, receba o Espírito Santo. E eles começaram a ser batizados no Espírito Santo na cidade de Éfeso. E houve um avivamento ali em Éfeso. Aleluia. Do verso de número 8 ao verso de número 10, Paulo vai ficar 3 meses na sinagoga pregando. Perceba que Paulo primeiro chega na sinagoga, prega para os judeus. Depois que ele prega para os judeus rejeitam. E ele vai para os gentios pregar para os gentios. E do verso 8 até o verso 10, Paulo está na sinagoga ensinando. Quando chega no verso 10, os judeus rejeitaram. Paulo vai para a escola de Tirano. E ele vai ficar 2 anos, das 11 da manhã até as 4 da tarde, ensinando na escola de Tirano. Sabe o que vai acontecer? O evangelho vai ser pregado em toda a Ásia Menor. Essas igrejas da Ásia Menor, elas são fundadas durante esse período do avivamento que está acontecendo em Éfeso. Olha para cá que isso aqui é Bíblia, irmão. Aleluia. E sabe o que vai ocorrer? O resultado de tudo isso, diz o texto sagrado, que Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Sabe qual é o resultado disso? Que eles pegavam os lenços e aventais de Paulo e levavam esses lenços e aventais de Paulo para outra cidade. E o lenço de Paulo, quando era colocado sobre a cabeça do endemoniado, ó, embora. O lenço de Paulo, quando era colocado, no nome de Jesus, logicamente, sobre a enfermidade do inferno, a enfermidade, ó, embora. Éfeso foi palco de um grande avivamento.
Porque avivamento tem também testemunho, diz o texto sagrado, do versículo 18, 19 e 20 de Atos dos Apóstolos, capítulo número 19, que as pessoas que faziam artes mágicas, macumbeiros, feiticeiros, pessoas que tinham as magias, sabe o que eles faziam? Eles traziam seus livros e queimavam em praça pública e começavam a testemunhar: nós conhecemos um Jesus que nos libertou e mudou a nossa vida. Éfeso um dia foi palco de um avivamento. Escute isso, você pode ter sido palco de um avivamento, jovem. Ano passado eu estava voando, pastor. Ano retrasado, pastor Renan, quando o senhor pregou aqui, eu fui batizado do Espírito Santo. Falei língua, sapateei, pulei. Teve o conjadém, pastor, eu caí arrebatado. Desceu uma labareda de fogo em mim. E pastor, você não sabe o que eu senti. Sentiu e agora está sentindo? Aleluia. Sentiu? Senti, mas agora está sentindo. Queimou, mas agora está queimando. Aleluia, aleluia. Ardeu, mas e agora? A chama está ardendo aí? Pergunte para essa pessoa: a chama está ardendo aí? A chama está ardendo aí? Então diga para ela: então é tempo de voltar. É tempo de voltar a orar. É tempo de voltar a orar. Essa igreja de Éfeso foi palco de um avivamento. Então, se Jesus está dizendo volta e pratica as primeiras obras, Jesus está falando de um tempo das primeiras obras da igreja de Éfeso. Qual foi o tempo das primeiras obras da igreja de Éfeso? O tempo do avivamento. O tempo que a igreja orava. O tempo que a chama ardia. O tempo que esses irmãos buscavam. O tempo que os milagres estavam acontecendo. Só que chegou um momento que a chama parou de arder. O fogo parou de queimar. Só que o pastor pode não ver. O seu líder de jovem também pode não ver. O regente, quando vê você cantar, fala: mas que voz maravilhosa, que melisma lindo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Alguém pode dizer que é maravilhoso, mas quando Jesus está andando no meio da igreja, você pode se esconder de mim, do seu pastor, do seu regente, do seu líder de jovens, mas de Jesus você não vai se esconder aqui hoje, jovem. De Jesus você não vai se esconder aqui hoje, jovem. Ele vai acender uma chama novamente no seu coração. Ele vai te fazer queimar de novo. Aleluia, glória. As primeiras obras da igreja de Éfeso eram essas, a ponto dos 7 filhos de Cefa. Olha o que os 7 filhos de Cefa faz: eu te conjuro o demônio no nome do Jesus que Paulo prega. Olha isso, irmão. Eu que estou dizendo, tá? Olha para cá. Eu que estou dizendo. Interessante, eu conheço Paulo. Eu conheço Jesus. Eu conheço também a igreja. Mas e vocês, filhos de Cefa? Quem vocês são? Aleluia. E aqueles demônios rasgaram aqueles homens. E aqueles homens fugiram dali de Éfeso, feridos, porque a autoridade deles não havia. Eles não tinham autoridade para expulsar aquele demônio. E Jesus está convidando a igreja de Éfeso a voltar. Voltar para onde, pastor? Pastor, voltar para onde? Voltar para a intimidade. Voltar para o avivamento. Voltar para a vida de oração. Pastor, eu não sou da igreja de Éfeso. Isso está escrito exclusivamente, pastor, para a igreja de Éfeso. Isso não está escrito para mim. Volta, pratica as primeiras obras. Então vamos lá. Quais são as primeiras obras da igreja? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 42. Atos 2:42. Você tem Bíblia aí? Atos 2:42. Diz o texto sagrado assim, para você entender quais eram as primeiras obras da igreja. Essas são as primeiras obras da igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e
nas orações. Oh, glória. Pastor, quais eram as primeiras obras da igreja primitiva? A igreja primitiva, ela orava. A igreja primitiva, ela tinha fome por Deus, desejo por Deus. Ela clamava pelo Senhor. O que acontece em Atos 2, porque a igreja continua orando, em Atos 4 vai acontecer de novo. O que acontece em Atos 4, aleluia, quando Pedro e João chegam em Samaria, depois que Samaria foi impactada por Filipe o evangelista, aleluia, a cidade de Samaria também vai ser impactada por um avivamento, aleluia, aonde muitas pessoas serão batizadas do Espírito Santo. Ouça isso. E por que tudo isso, pastor? Porque a igreja primitiva foi uma igreja que iniciou-se com uma vida profunda de oração. Glória a Deus. Eu já estou terminando. Eu queria que você carinhosamente pegasse na mão de alguém que está do seu lado e carinhosamente dissesse para essa pessoa assim: vamos voltar a orar. Aleluia. Diga para ele: eu oro para você, você ora por mim agora. Eu oro por você, você ora por mim. Aleluia. Pergunte para ele: você sabe orar, irmão? Você consegue orar? Aleluia. Pega na mão dele aí e diga: eu vou orar por você agora. E nós vamos voltar a orar juntos. Nós vamos voltar a essa prática que a igreja nunca deveria ter perdido. Uramachura mandaraia. Aleluia, segurou na mão dele, segura aí, faz favor, aleluia, logicamente, aleluia. Segura aí, vamos orar, ore por essa pessoa que está do seu lado agora, diga para ele: Senhor, meu Deus, ajuda o meu irmão a voltar a orar, Senhor. Nós já oramos mais um dia, Senhor. Nós já tivemos uma vida de mais oração um dia, Senhor. Hoje nós dizemos que perdemos o primeiro amor. Não perdemos nada. A palavra aqui diz: abandonou, Senhor, o primeiro amor. Deixou. Deixar é voluntário, Pai. Abandonar o primeiro amor é voluntário, Pai. Senhor, e nós paramos de orar. Nós paramos de querer a Tua presença. Nós paramos de querer a Tua glória. Senhor, mas nos dá de novo a Tua glória. Peça. Senhor, mas nos dá de novo a Tua presença. Peça. Senhor, nós queremos de novo. Nós queremos de novo. Chora. Você consegue orar por um minuto aí? Vai. Começa a orar aí, meu filho, vai. Ora em voz alta, meu filho, para você não dar sono, vai. Quando eu estou com sono, eu saio orando em voz alta dentro de casa. Quando eu estou com sono de madrugada, eu saio orando em voz alta. Aleluia. Às vezes, sabe o que acontece? O Senhor permite eu dar um chute na cadeira, o meu pé dói, eu desperto e começo a orar com mais. Obrigado, Jesus, porque eu estou conseguindo orar com mais força. Aí eu começo a orar. Então comece a orar agora, vai. Comece a orar agora, vai. Comece a orar agora. Diga: Senhor, eu preciso voltar, Senhor. Eu preciso voltar a este primeiro amor. Eu preciso voltar a este primeiro amor. Eu preciso voltar a este primeiro amor. Eu quero. Diga: Senhor, eu preciso voltar. O Senhor vai renovar pessoas aqui nessa noite. O Senhor está renovando pessoas aqui nessa noite. O Senhor está derramando algo sobre pessoas aqui nessa noite. O Senhor está fazendo algo na vida de pessoas aqui nessa noite. O Senhor está tocando, aleluia, em crentes novos, em crentes antigos, em pessoas aqui, e despertando-as novamente para uma vida de oração. Tem alguém do seu lado que desviou, sabe por quê? Porque parou de orar.
Quando você para de orar, você começa a olhar o defeito do seu pastor. Você começa a olhar o defeito de quem sobe no púlpito. Você começa a olhar o defeito do seu líder. Até a música da sua igreja te incomoda, o som te incomoda, tudo te incomoda. Mas quando você está orando, irmão, quando você está orando é diferente. As coisas não te incomodam, sabe por quê? Porque você só quer a presença. É a presença. É a presença que você quer. É a glória. Uramachandaraia churabaia. Epivassai rebai joramas. Epidavassere plá 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 plá. Epravachandaraia. Oh, tem despertamento chegando aí, ó, despertamento. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória, 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 glória ao Senhor. Pai, me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Pai, eu quero ser levado por tua direção, ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim. Oh, eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passar. Eu não vim aqui para aparecer na câmera, não. Eu não vim aqui para fazer corte da internet, não. Eu vim aqui para pedir a presença dele. Eu vim aqui para orar. Eu vim aqui para pedir avivamento. Eu vim aqui para pedir a glória. É a glória que eu quero. É a glória de Deus para te servir melhor. Renovo. O que eu quero é renovo para te sentir de novo. De novo e de novo. De novo e renovo. O que eu quero é renovo pra ter o brilho no rosto. De novo. Eu não vim aqui pedir. Não é isso que eu vim aqui fazer. Eu não vim aqui apenas. Olha lá, tem gente recebendo lá, ó. Olha lá, tem gente recebendo lá, ó, pra te servir. Isso, seja despertado hoje, ó. E eu não vim aqui pedir mais nada. E eu não vim aqui apenas. E hoje eu vim aqui pra te servir melhor. O que eu quero é novo pra te sentir de novo. De novo, renovo, renovo. O que eu quero é novo pra ter um brilho no rosto. De novo, toca-me e toca.
e toca-me, e nem mais um passo darei, nada farei sem ti. E vai, ó, e tem renovo na casa, tem, e tem renovo, olha aí, ó, e tem renovo na casa, tem renovo na casa, ó. Isso é renovo, ó, isso é renovo, ó. Daquele lado ali, ó. Daquele lado ali, ó. Ali, ó. Aqui, ó. Olha isso pra ti. Lá tá. E eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. E eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. E toca-me, e nem mais um passo darei, nada farei sem. Lá atrás, o Senhor vai pegar pessoas desviadas lá atrás, pessoas que estavam desviadas do caminho do Senhor. O Senhor vai te encher de novo. O Senhor vai te trazer de volta para esse primeiro amor. Se prepara para uma lua de mel com Ele. Se prepara para beijar Jesus de novo. Se prepara para andar de mão dada com Jesus de novo. Se prepara para se vestir para Jesus de novo, para andar bonito para Jesus de novo. Meu Deus. Tem renovo na casa, e tem renovo na casa, tem renovo, tem, e tem renovo na casa, tem renovo na casa, Deus tem uma palavra para o estado de Minas Gerais, para a igreja mineira. E a palavra para a igreja mineira durante este período, aleluia, do final, perto da vinda do Senhor Jesus eu tenho renovo para esta igreja de Minas Gerais. Eu tenho graça para esta igreja de Minas Gerais. Minas Gerais será um celeiro, aleluia. Uma fonte está sendo aberta no estado de Minas Gerais, e essa fonte vai jorrar água para outros estados. Esta igreja será conhecida como uma igreja séria, como uma igreja cheia do Espírito Santo, pastor, como uma igreja cheia da glória de Deus, pastor. É profético. O Senhor levanta um médico, porque a igreja não precisa de pescador neste momento, ela precisa de um médico. Jesus disse para Pedro, aleluia, não serás pescador de peixe, mas serás pescador de homens. O Senhor está dizendo, tu não serás médico do hospital, serás um médico da minha igreja. Eu te uso para curar a minha igreja.
Shebe, Evashandaramaya, Shuramai, Ebi, Evashandarabadaraia, Ebi, Vasai, Ebaya, Shuri, Ebi, Hasiarabaya, Shuramada. Emai, Evashandaraia. Oh, Jesus, fica de pé nessa noite, com permissão do pastor. Fica de pé um pouquinho nessa noite. Fica de pé um pouquinho, glória a Deus. Fica de pé um pouquinho, aleluia. Alabrachura, mandarava, xandaraia. Pega na mão de alguém do seu lado e você vai orar por essa pessoa. Porque o Senhor tem um tempo de renovo para esta igreja, tem um tempo de renovo para o seu povo. E esse renovo é um renovo de oração. Não é um renovo de corinho de fogo que faz você se mexer. Não é um renovo de canções que faz você, aleluia, entrar em êxtase somente. Não é um renovo que faz você receber uma dose de adrenalina somente, depois sair daqui não se vê nada, não se vê frutos. É um renovo que vem do céu para você, aleluia. É um renovo que vai fazer de você um instrumento nas mãos poderosas do Senhor. Segure na mão dele agora aí, você vai fazer uma oração por ele agora. Eu queria de 2 em 2, Jesus enviou de 2 em 2, né? Eu queria de 2 em, pega na mão de alguém, de 2 em 2, isso. Escolha alguém, talvez Deus colocou essa pessoa do seu lado aqui nesse culto dessa noite justamente para isso. Porque na sua mão tem fogo, glória a Deus. Porque na sua mão está a presença do Senhor, glória a Deus, aleluia. Escute o que eu vou dizer, enquanto você estiver orando aí, Jesus vai começar a curar pessoas aqui. Enquanto você estiver orando aí, não se assuste se alguém perto de você começar a fazer ânsia de vômitos e vomitar uma obra de bruxaria, começar a passar mal. Não se assuste, aleluia, porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Vai cair uma glória de Deus aqui neste lugar, nessa hora de oração. E tendo eles orado, moveu-se o lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo. Ai, vai orando por ele, vai orando por ele. É uma oração intercessória. Meu Deus, fortalece ele. Meu Deus, fortalece esse homem. Fortalece esse crente. Fortalece esse obreiro. Fortalece esse jovem. Dá graça para ele. Reveste ele. Fortalece essa igreja. Esta igreja é tua. É uma igreja militante. É uma igreja que foi chamada para um propósito, para uma obra. Foi escolhida pelo Senhor. Fortalece. Fortalece. Fortalece, Senhor. Fortalece, Senhor. Fortalece, Senhor. Fortalece. Isso. Vai orando, vai. Vai orando. Tem gente com vontade de falar em língua. Fale. Tem gente que não é batizado do Espírito Santo, está com vontade de falar em língua. Fale. Fale agora. Fale agora. Eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Tu se revelas a mim. Isso. Pera, segura a bateria. O pastor Moisés está convocando a igreja a dobrar os joelhos agora, porque Deus vai fazer um negócio através da oração da igreja. Você já viu uma coisa dessa, irmão? Isso é uma convocação espiritual. Eu vou buscar, vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Porque quando eu busco, tu te revelas
a mim. Oh, tu te revelas a mim. Tu te revelas a mim. Tu te revelas a mim. Mostras o escondido pra mim. Tu falas comigo. Quando eu oro, tu abres por mim. Quando eu oro, tu abres os céus e mostras o escondido pra mim. Eu quero saber aonde está você que estava desviado e quer voltar para o caminho do Senhor agora. Quando eu oro, tu me mudas. Você vai correr para cá agora, porque Jesus está te chamando nessa noite. Jesus está te chamando nessa noite. Você que quer aceitar a Cristo como seu Salvador, Jesus está te chamando nessa noite. Corre aqui para frente agora, sabe por quê? Porque Deus vai fazer uma obra grandiosa na sua vida. Eu quero chamar você, vem correndo, vem rápido. Você que estava desviado, vem, vem. Está voltando, varão? Está voltando? Está vindo hoje? Isso, está aqui o primeiro. E Jesus já está enchendo ele aqui no meio do caminho. Olha isso aqui. Oh, Jesus já está enchendo ele aqui no meio do caminho. Oh, aleluia. Tem mais aí. Ó. Tem mais aí. Ó. Você que estava desviado do caminho do Senhor, Jesus está te chamando aí. Ó. Jesus está te chamando aí aonde você está. Onde está você, jovem? Onde está você, garoto, garota? Aonde está você, menina, que estava andando para o caminho do lesbianismo? Você que estava indo para o caminho do homossexualismo, da droga, do mundo. Você que estava vivendo esses prazeres. Eu quero te chamar aqui agora, porque Jesus está te chamando. Jesus está te resgatando aqui hoje. Jesus está te resgatando aqui agora. Fica aí. Jesus está te trazendo aí agora. Corre depressa. Porque de brinde você vai sentir a presença da glória de Deus na sua vida agora. De brinde você vai sentir o poder de Deus te tocar agora. Quando eu oro, me transformas. Quando eu oro, tu me mudas. Então eu vou orar. Oh, Jesus. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. o segundo está aqui, aleluia. Onde está o terceiro? Vai. Deus está quebrando uma pedra dentro do seu coração nessa noite. Está te trazendo para a presença dele. Você que estava desviado do caminho do Senhor. Aonde está o terceiro aí? Aonde está o terceiro? Vem rapidinho, já vem com a mão levantada assim, ó. Que de brinde o Senhor vai começar a te encher aqui nesse lugar. De brinde Jesus vai te encher aqui nessa noite. Vem. Aonde está a terceira pessoa? Vem. Vem depressa. Eu fico com vergonha não. Você tem que ter vergonha de estar frio. A igreja de pé. Aleluia. A igreja de pé. Eu clamo, tu te revelas a mim. Jesus já está fazendo o maior milagre, que é o da salvação. Vou adorar, eu vou adorar. Porque quando adoro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. 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 Tu te revelas. O Salvador está na casa. Tu te revelas a mim. Jesus está te convidando nessa noite. É noite de salvação, é noite de resgate. Eu vou orar.
exército de Deus aqui nesta noite, clamando pela sua vida. Jesus está te dando a oportunidade de recomeçar. A noite é hoje, a hora é agora. Já tem vida se entregando ao Senhor Jesus. Aonde está a quarta pessoa para Jesus, já está vindo a quarta. Aonde está a quinta vida para Jesus. Aleluia! Eu vou orar. Aonde está a quinta vida para Jesus? Porque quando eu O Salvador Jesus Cristo está te aguardando, Ele está te chamando. Ele quer te ajudar a recomeçar a sua caminhada. Aonde está a quinta pessoa para Jesus? porque quando eu Jesus está te aguardando. Jesus não quer te salvar amanhã, Ele quer te salvar hoje. Ele não quer te resgatar amanhã, Ele quer te resgatar hoje. Aonde está a quinta vida para Jesus? Glória a Deus. O Salvador está na casa. Você não pode voltar sem Ele. Aonde está a quinta vida para Jesus? Estou te aguardando. Aleluia, já está vindo a quinta alma se entregando a Cristo. Aonde está a sexta vida para Jesus? É noite de milagre, é noite de salvação, é noite de recomeço. Você vai ser, já está vindo a sétima vida para Jesus. Aonde está a oitava vida para Jesus? Aleluia! Jesus tem pressa em resgatar você. Você não pode ficar mais um momento no lugar que você está e do jeito que você está. Jesus te trouxe aqui porque Ele se interessa por você. Talvez você está sendo desprezado, você está desacreditado, você não tem rumo na sua vida, e Jesus te colocou num lugar para te falar que ainda tem jeito, tem solução. Talvez você esfriou no primeiro amor, e esse esfriamento foi te levando para o abismo. Jesus é aquele que tem poder de arrebatar você e tirar você do abismo que você está. Aonde está a oitava pessoa para Jesus? O Salvador Jesus Cristo está te aguardando nesta noite. Aleluia, você vai dar um glória, porque já está vindo a nona vida para Jesus. Já está vindo a nona vida para Jesus. Aonde está a décima pessoa para Jesus nessa noite? Não é o pastor Moisés que está te convidando, não é o pregador que tocou profundamente em você, é o Espírito Santo de Deus. Pode glorificar, porque a 11ª vinda está chegando. Está chegando a 11ª pessoa para Jesus nessa noite. Aonde está a 12ª pessoa para Jesus? Glória a Deus. Tem a 13ª na rede social. Aleluia, está vindo a 14ª vida para Jesus, vai abraçar Ele. Está vindo a 15ª vida para Jesus, a 16ª, Jesus está te esperando. Aleluia, pode glorificar, porque a 16ª pessoa chegou. Já veio mais uma vida para Jesus, 17. Aonde está a 18ª vida para Jesus? Imagine, se você tivesse a oportunidade. Glória a Deus, já está vindo a 18ª. Aonde está a 19ª vida? Você está glorificando pouco. Você sabe o que é ser salvo. Você sabe de onde Jesus te tirou. Abre a sua boca e glorifique. São 19 vidas para Jesus. Aleluia. Imagine se você tivesse diante de alguém que você pode pedir tudo para ele. Glorifica a Deus. Está vindo a 20ª alma para Jesus. A 21ª está vindo também. Está vindo a 24ª. A 24ª está chegando. Quem está na casa é o Salvador. É Ele que convence. Você que está aqui atrás, à minha esquerda, não deixe para amanhã. Jesus está te chamando hoje. Aleluia. 25ª alma para Jesus. 26ª na rede social. Aleluia, pode chegar. Jesus quer te abraçar nesta noite. Aleluia. Onde está a 26ª vida para Jesus?
Eu vou encerrar o convite. Aleluia, último dia da festa. Jesus faz milagre no último minuto da festa. E o maior milagre é a salvação da tua alma. Aleluia, glorifica a Deus. A 27ª vida para Jesus está chegando. Glória a Deus, imagine. Já veio a 27ª vida. Aonde está a 28ª pessoa para Jesus nessa noite? Glória a Deus. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: seu nome está escrito no céu? Pergunte para ele aí, irmão. Pega na mão dele e fala: seu nome está escrito no céu? Se não tiver, aquele que pode escrever está te convidando para ir lá na frente. Fala com essa pessoa: seu nome está escrito no céu? Eu não estou vendo você perguntar, me ajuda. Seja missionário aonde você está. Pega na mão dessa pessoa e pergunta: seu nome está escrito no céu? Se não tiver, quem pode escrever está te chamando. Aonde está a 29ª vida para Jesus? Eu vou encerrar o convite. Aleluia! Eu estou te aguardando. Jesus tem pressa em te salvar. Aleluia! 29, 30 almas para Jesus. 30 almas para Jesus. Aonde está a 31ª? A 31ª está na rede social. Aonde está a 32ª alma para Jesus? O convite não é meu, não sou eu, é o Salvador Jesus Cristo. Está vindo a 32ª alma para Jesus. Aonde está a 33ª? Eu vou encerrar o convite agora. Em 1 minuto Jesus pode fazer algo extraordinário. Aleluia! Onde está a 33ª vida para Jesus? Está vindo a 33ª, a 34ª vida. Dá um sinal que eu vou aguardar você chegar aqui à frente. Você que está à minha direita aqui, veio visitar hoje. Jesus está te convidando nessa noite. 34, aonde está a 35ª? Glorifique a Deus que a 35ª alma está voltando para Jesus. Aonde está a 36ª alma? Abre o corredor aqui para ela chegar aqui à frente. Abre o corredor. Tem crente nesse púlpito aqui ainda? Se tiver, vai lá embaixo. Está vindo a 36ª alma. A 37ª alma para Jesus está chegando. 38ª na rede social. 39ª está chegando. 39ª. 34ª. 40ª alma para Jesus. 41ª. Glorifique, o Salvador está na casa. Abre o corredor aqui, irmão. Abre o corredor para chegar aqui à frente. Abre o corredor para chegar aqui na frente. 40ª alma para Jesus. Aleluia! Traz aqui à frente. Glória, glória, glória! Aonde está a 41ª alma para Jesus? Glória! Estou te aguardando. Jesus mandou esperar mais um minutinho. Dá um sinal para mim. 41ª. 42ª. Aonde está a 43ª? Dá um sinal para mim. Glória a Deus. O Salvador está na casa. E aonde Jesus está, milagres acontecem. Glória. Glória a Jesus. Senhor Deus e poderoso Pai, é diante do teu nome poderoso, Glória! através da tua palavra, Pai. Glória a Deus.
Deus. Aonde a tua palavra entra, os grilhões são quebrados, as correntes caem. Está vindo a E nós 44ª queremos te alma para agradecer, Jesus. meu Pai querido, nesta noite. Dá tempo de você vir. Tantas almas se rendendo. 44ª. Vai fortalecendo e mantendo o coração deles. Quebra as cadeias, Senhor. Aquecido. Quebra as correntes, Senhor. Chama, Pai. Está vindo, Pai, vai Senhor. te apresentar A 45ª alma para Jesus. Meu Pai querido, ó Deus, desenrola, Glória. meu Pai querido. Escreve, meu Pai Perdoa, querido, Jesus. teu nome, Pai. Perdoa os pecados, No Senhor livro Jesus. da vida, Pai. Limpa com O teu sangue espírito de precioso. acusador caia por Limpa terra com teu agora. sangue Meu Pai precioso. querido, Jesus. estão entrando numa nova fase, a fase de Cristo, a fase, meu Pai querido, onde o melhor do Senhor rebamai. Em nome de Jesus, ó Pai. Glória! 47ª vida. Venha você que abraça esse irmão, abraça essa irmã e diga para ele: você tem um novo lar, você tem um novo pai, você tem uma nova família. Jesus está te abraçando e nós estamos te recebendo nesta noite como filhos do Pai do céu. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos que vieram aqui à frente podem assentar na cadeira esquerda aqui, ó. Conduz à esquerda aqui, ó. Conduza eles à esquerda. Não quero algo de momento, eu quero relacionamento com profundidade, na intimidade, estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, Glória a Deus. Mais duas pessoas da rede social. não quero algo de momento, eu quero relacionamento com profundidade. 49 com mais duas na rede social. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai. Graça Oliveira está dizendo: eu estou retornando para Jesus hoje. 50 almas para Jesus. Merece um glória, igreja.